Olá, os sonhos chapados, olá, os sonhos chapadas, eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje, sabe aquele filme que a gente ouve falar da premissa e já logo quer ver? Pronto, é esse aí. Mesmo que com a curiosidade também venha a desconfiança da falta de valores da obra. O que é uma injustiça, a gente primeiro precisa ver o filme. Mas enfim, eu vi, agora saciei minha curiosidade e tenho algumas coisinhas pra dizer a respeito. Pois quem tiver interessado em saber, apenas mente, simbora! O que tem de mais um urso que gosta de farinha de trigo? Esse urso faria uma baguncinha no zoológico do Escobar? O tóxico favorito da galinha é o papapá? Tudo isso e muito mais. Agora, um trafica soltou do avião uma carga de pozinho do capeta num bosque pra apanhar depois. Só que ele se acidenta e as bolsas de tóxicos ficam lá largadas na mata. E sabe quem encontra primeiro? Uma ursona muito serelepe que dá uma fungada aqui, uma beliscada ali, uma petiscada acolá, aí fica viciada e sai por aí muito a luz e crazy atacando e arrancando os tecos do povo, tudo que encontra pelo caminho. Tanto locais quanto os trafica que estavam atrás da carga perdida. E sabe o que é ainda mais doido? É que essa história é baseada em eventos reais. Eita caramba! Viu? Aí embaixo, botão de inscrever, você não clicou ainda, você não tá inscrito aqui no canal. Ou tá, dá uma olhada porque às vezes o YouTube desinscreve, ou você vem tanto aqui que acaba esquecendo. Então é legal fazer essas coisas aqui pro YouTube saber que você gosta do canal, pra sempre mostrar aí na sua página, né? Senão os meus vídeos vão acabar sendo esquecidos. E de vez em quando dá uma voltadinha aqui, também não esquece não aqui do canal. E se possível, dá like. Muita coisa, né? Ok, já deu, vamos lá pra nossa análise. Baseado em eventos reais, ai, só vendo. Quer dizer, baseado até que é, mas apenas em relação ao ponto de partida. Carga perdida na floresta que um urso encontrou. Mas a história real é muito menos atribulada do que a que a gente vê aqui no filme. Basicamente, um urso achou uma das mochilas de pó, devorou e depois de 3 meses foi achado morto por overdose. C'est fini. Mas ele não atacou ninguém? Nope. Porque, pelo que foi encontrado em seu estômago, não tinha animal na Terra que aguentasse comer o que ele comeu e vivesse para contar a história. E aí, quando a gente vê o que a ursa aqui de urso do pó branco é capaz, seja devorando quilos e quilos de entorpecente sem passar mal, sejam as proezas que ela se torna capaz de fazer depois de se entorpecer, rapidamente o lance de ser baseado em eventos reais cai por terra. Mas então, por que essa produção trabalha com essa ideia? Primeiro, marketing. Segundo, eu acredito ser uma das várias zoações do filme, pois é precisamente isso que essa obra se trata e se dedica a ser, uma bela de uma pataquada. Não que vá ter muita gente por aí começando a sessão esperando ver alguma espécie de O Regresso 2, até porque se tivesse o Léo DiCaprio aqui estaria mais pro Urso de Wall Street. Mas ainda assim é bom deixar claro aqui qual o propósito do filme, até para eu poder dar o meu próximo passo, que é dizer que eu não achei que ele foi tão bem cumprido assim. Calma, não vamos apressar não, vamos devagarinho. Porque o urso do pó branco não é uma tragédia nem uma desgraça absoluta. Isso se deve bastante a acertos pontuais. E vamos atentar a essa palavra, pontuais, porque na minha percepção o maior atributo do filme para capturar o interesse do público tá no punhado de sequências eficientes isoladas. Geralmente são aquelas que trazem um bichão aprontando pra cima de humanos desavisados e realizando feitos inacreditavelmente exagerados, violentos ou galhofas. E veja bem que isso aqui é um elogio, tá? Eu genuinamente me diverti muito com o desenrolar absurdo de certas sequências, sendo aquela que envolve uma dupla de paramédicos a minha favorita. Explicando o porquê eu acho o que eu acho, é que a direção de Elizabeth Banks nessas sequências é muito hábil ao utilizar a grafia como elemento cômico e de choque. Ou talvez de choque cômico, pois ela retrata sanguinolência, desfiguramentos e mutilações com um relevante realismo biológico. Daí vem o choque e uma certa repulsa. Mas como os personagens em torno reagem entre excessos, ora com exagero, ora com indiferença, a montagem também propõe uma sequência de cortes amalucados e a trilha sonora sugere um tom descontraído, o que naturalmente seria apavorante acaba ganhando contornos ensandecidos e engraxadinhos. Circunstância essa que até dá uma relativa permissibilidade para que o efeito digital do urso não seja impecável. Na verdade é até bem estranho. A presença dele nem sempre se mistura bem com o ambiente, assim como a incidência de luz carece de detalhes e o olhar meio vazio não faz jus à confiança da câmera em frisar o bicho em close. Enfim, são só palavras enfeitadas para dizer que o bichinho é meio falso. Só que passa, porque o filme tem esse ar pamonhoso que algumas sequências indicam. E assim, isso faz com que a gente seja capaz de fazer uma concessão parecida com aquela que a gente faz com animações. A gente sabe que é falso, não se parece com a nossa realidade, mas depois de um tempo a gente nem sente mais. Eu acredito que o Vale da Estranheza aqui
dá aquele primeiro pinote, mas depois a gente acaba deixando passar, porque as coisas são assumidamente galhofas mesmo. Porém, se por um lado o Urso do Pó Branco apresenta acertos isolados que são genuinamente capazes de divertir o público interessado nas bobajadas, e eu me incluo nisso, por outro, o conjunto da obra perde pontos cruciais por causa de dois probleminhas principais: inspiração e coesão. Veja bem, se é pro filme ser zoado, eu entendo. Se é pra ser sério, eu entendo. Entendo até uma obra séria com toques de sarcasmo. O que eu não entendo é um filme indeciso e com déficit de atenção. Porque bora lá, o grande chamariz dessa bagaça é o quê? Uma pomba treinando mira? Uma perereca competindo em salto à distância? Não, um ursão loucão de pora, pitombas. E aí, quando o filme investe nas consequências diretas disso, roteiro e direção conseguem propor situações tão ímpares quanto divertidas, como eu já dei a entender. Só que, além dos bons momentos não serem tantos assim, e muitos não conseguirem ir muito além da intuição básica, a narrativa ainda dilui o que presta num mar de dados e acontecimentos não tão interessantes assim. Por alguma razão que eu não saberia explicar, o roteiro acredita ser muito produtivo gastar preciosos minutos com dramas genéricos e crises existenciais de personagens tanto faz. Tudo bem que se dedique um tempo para apresentar e desenvolver os personagens, esclarecendo quem são, em que página da vida eles estão, para onde eles vão. Show! É até necessário para não encher a narrativa de corpos vazios prontos pro abate e para que a gente tenha algum ponto de conexão para se importar com os destinos do povo. E dá pra ver que o roteiro tem essa noção e tenta fazer isso, sabe? Você veja que o filme já abre com um casal em plena harmonia fazendo planos sobre o futuro. E isso não é à toa, isso serve pra fisgar nossa simpatia de forma visceral e instantânea. Poxa, estão fazendo planos sobre o futuro, pô. E se esses planos forem frustrados, sacanagem, tá? No entanto, esse filme se excede no tempo que consome pra apresentação e desenvolvimento dos personagens e ainda não consegue agregar bem essas coisas dentro do contexto geral. Cada núcleo paralelo fica uma coisa meio que destacada. E eu confesso que inicialmente eu estava até interessado e curioso para saber o que iria sair quando as dinâmicas se entrelaçassem. Como será que os panoramas iniciais de cada um seria transformado e tal, e iria se misturar com o negócio do urso. Então o roteiro tentou fazer o showzinho dele e eu percebi que em boa parte do tempo o roteiro apenas leva alguns personagens de um ponto a outro sem progredir no que quer que seja. Desenvolvimento de relações, perigo, drama, ação, terror. E pra fingir que tem substância, preenche a interação dos personagens com ladainhas desinteressantíssimas que vêm do nada e vão pra lugar nenhum. E quando os encontros de núcleos acontecem, é um negocinho tão chimbuia que nada de muito útil sai daí. Até parece que vai com aquele impasse mexicano lá naquela construçãozinha lá no meio da mata, esqueci o nome daquele troço. Gazebo? Isso aí. Mas acaba que o negócio só realmente funciona quando o urso entra em cena. No mais, é tanta coisa sem sal entrando em cena e consumindo o tempo útil da grande estrela do filme que dá uma canseira, rapaziada. E se tem uma coisa que eu não imaginei que eu pudesse sentir depois de conhecer essa premissa, é canseira. E como se essas enrolações já não fossem um problema grande o suficiente, o filme ainda apresenta uma inconsistência de tom preocupante. É que o jeito que a direção tenta ativar certos pseudodramas simplesmente não se comunica bem com a forma aloprada com que conduz os ataques da ursa chapada. Aliás, a seriedade de certos pseudodramas não condiz com a forma debochada com que o filme lida com outros dramas, e até o mesmo drama em outras situações. Elizabeth Banks não parece ter se decidido, por exemplo, se acha o luto do personagem do Alden Ehrenreich patético ou não. Às vezes conduz o ator pela patetice, às vezes dá mais credibilidade a seus sentimentos, e às vezes apenas trata o carinha com impaciência. Assim como a diretora não se decidiu se quer extrair o humor sórdido das mortes violentas ou se elas merecem solenidade. Eu consigo ver cada tom funcionando, mas hora um, hora outro, hora um, aí eu começo a ter dificuldade para ler qual é a do filme. Na verdade eu consigo ler, ele é pateta, só que às vezes ele não parece querer ser pateta. Afinal de contas, quer me divertir com sordidez ou quer me emocionar? Eu acredito que seja divertir e fazer rir, mas atirando desse jeito para todos os lados, aí eu confesso que tenho dificuldade de manter as minhas sensações em paz e em foco, o que inevitavelmente faz uma experiência perder intensidade. Por causa disso, as participações de praticamente todo o elenco apenas são
participações. O pessoal tá lá e é isso aí. Kerry Russell, enquanto procura a personagem da filha, procura também o que fazer e o que falar e algum traço de personalidade. Não encontrando, fica só com uma apatia que é interrompida quando ela lembra que a personagem deveria estar preocupada com a filha. Já a molecota, vivida por Brooklyn Prince, é chatinha e se perde com outra criança chatinha que só fala obviedades, interpretada por Christian Convery. Aaron Holiday compõe um personagem mala cuja personalidade oscila a cada cena. Já a Alden Ehrenreich é imposto aquele tal luto que o coitado nunca sabe se é pra lidar com canastrice ou pra levar a sério. Aí na dúvida, ou ele faz os dois de uma vez só, ou não faz nenhum. Eu não saberia nem dizer, até porque ninguém se importa. A gente vê ele ali naquela sofrência e... Isaiah Whitlock Jr. empresta seu carisma habitual ao que poderia ser um personagem interessante, mas que infelizmente fica no quase porque o roteiro não estava muito afim. Christopher Hivju, Jesse Tyler Ferguson e Margot Martindale interpretam meros arquétipos, mas pelo menos alimentam a sordidez do filme de um jeito irônico e subversivamente divertido, em certos momentos. Enquanto isso, o Ice Cube Jr. tem mais tempo em tela, e isso parece que faz o seu personagem ter algo a mais a dizer, mas no fim das contas, não é bem assim. Quem é, o que quer, pra que quer, acaba não tendo qualquer importância. E por fim, o Ray Liotta entra em cena apenas para cumprir contrato. Que pena que sua brilhante carreira tenha se encerrado com um filmezinho tão... okzinho. Por tudo isso, eu tenho dificuldade de dizer que eu achei O Urso do Pó Branco um filme divertido ou alucinante até, como a premissa sugeria. Então eu acho que o mais prudente é dizer que ele tem trechos divertidos e alucinantes. Aí sim. E assim, mesmo que não tenha qualquer elemento verdadeiramente ruim... Não, pera, tem umas redublagens aqui que... Nossa... Well... You know what? Valha meu pai, que coisa amadora. Ok, então refazendo a minha frase. E ainda que não tenha muitos elementos verdadeiramente ruins, também não tem tantos tão bons assim. Às vezes falta criatividade para potencializar o que presta, às vezes falta criatividade para fazer prestar o que é mais ou menos, e em geral peca muito na ligação entre as boas ideias, de um jeito que quando elas chegam, acabam parecendo um prêmio de consolação pela paciência do espectador durante o desenvolvimento enrolado, indeciso e perdido. É ruim? Não creio. É bom? Também não creio. Acho que dá pra se divertir, sabe? Eu acho que um bom público aí vai curtir o que vê por aqui. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Tá gravando aqui? Boa, bora gravar. Então é isso, mais Super 8 tá chegando ao final, tá gravando. Aí, boa. Mais Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Isso aí. Corta aí. Vamos fazer de novo.